Olá, empreendedores de sucesso, eu sou o Fred Dias, estamos na 23ª videoaula da nossa série de gestão empresarial na prática. Vamos falar nesse vídeo sobre os problemas recorrentes no setor de vendas. Esses problemas que nós vamos falar nesse vídeo são problemas que fazem com que a empresa entre num círculo vicioso de constante num processo constante de apagar incêndio, porque alguns empresários não conseguem dimensionar a sua equipe de trabalho de forma a eu ter a equipe de venda e a equipe de suporte. Toda empresa ela precisa ter uma equipe de venda forte, mas ela precisa ter uma equipe de retaguarda e de suporte a essas vendas tão forte quanto. Porque a partir do momento que você faz a venda, você inicia o processo de faturamento, de separação de mercadoria, de entrega de mercadoria, e a cada entrega de mercadoria vai baixar o estoque, como nós falamos em vídeos anteriores, e muitos empresários se deparam com alguns problemas que fazem com que o setor de vendas seja o mais importante dentro da empresa, em detrimento dos demais. Então, você dá foco no setor de vendas e depois não tem ninguém que te ajuda nos demais setores. Mas vamos começar com a videoaula falando problema recorrente em muitas pequenas empresas. Os colaboradores não colaboram. Muitos pequenos empresários, por questões financeiras, por questões do volume de faturamento, não tem condição de contratar pessoas qualificadas. Embora a solução para colaboradores que não colaboram não é unicamente contratar pessoas qualificadas. A grande questão no mercado de trabalho é você contratar pessoas comprometidas em fazer o melhor, em dar o melhor de si no que são contratados para executar. Porque é como essa imagem. Cada pessoa tem um papel dentro da empresa. Se essa pessoa não desempenha o papel adequadamente, você não consegue entregar o resultado na velocidade necessária. Então, quando nós falamos da equipe de vendas, eu preciso estruturar uma equipe de vendas que esteja atento a todas as técnicas de venda, a importância de atender bem o cliente, igual nos vídeos anteriores que eu explico a importância do atendimento ao cliente, como atender o cliente, estratégias de marketing, estratégias de atendimento. É preciso montar uma equipe que esteja motivada e empenhada em dar o seu melhor no atendimento. E quando você tem colaboradores que não colaboram, isso é um problema. Às vezes o empresário fica adiando a tomada de decisão de substituição desse funcionário e o mau atendimento fica reinando dentro da empresa. É muito comum em pequenas empresas você tem funcionários comprometidos que trabalham bem e funcionários não comprometidos que trabalham pessimamente, fazem errado, você explica, você treina e ele continua persistindo no erro. E o empresário às vezes fica com dó de demitir esse funcionário. E aí ele sobrecarrega o funcionário que trabalha bem. Até que um belo dia, esse funcionário que trabalha bem se cansa de ser sobrecarregado, porque o outro funcionário fica falando, você trabalha aí, eu faço as coisas erradas, me chama atenção, mas não me manda embora, então besta é você que trabalha certo. Acaba contaminando o restante da equipe. Então, empresário, se você estiver me assistindo agora e tiver uma situação se viu numa situação como essa, acende a luz amarela, reflita por quanto tempo você está disposto a aceitar funcionário que trabalha mal, comprometendo o bom andamento da sua empresa. Vamos para o segundo tópico. Não existe normas de atendimento a cliente. Porque o funcionário, às vezes, ele não colabora. E quando esse funcionário que não é comprometido, você indaga ele, você vai chamar a atenção dele de um erro que ele cometeu, a resposta padrão que
que eu vejo nas empresas que eu dou consultoria, que eu já dei consultoria, é: ah, chefe, eu não sabia que era para fazer dessa maneira, ninguém tinha me explicado que podia fazer dessa maneira. E são coisas simplórias. Eu já me deparei chamando a atenção de funcionário porque mantinha o espaço de atendimento sujo, bagunçado, as prateleiras bagunçadas. Então, assim, o dono chegava, a empresa vazia, os funcionários conversando entre si e as prateleiras todas bagunçadas. Na hora que o patrão chega e chama a atenção: mas por que as prateleiras estão bagunçadas? Não, ninguém falou pra gente que era para manter as prateleiras organizadas, né? Na hora que você explica, da próxima vez que você vai chamar a atenção desse funcionário e fala das prateleiras: ah, nós acabamos de atender clientes aqui e nós só estávamos batendo algum papo, eu esqueci de arrumar as prateleiras. Então, o funcionário sem comprometimento, ele não pede desculpa, ele justifica. O funcionário comprometido, na hora que você chama a atenção dele, ele vai dizer: me desculpa pelo erro que eu cometi, prometo que eu não vou cometer novamente. E se por um acaso você chama a atenção: não, realmente acabou de sair um cliente, eu esqueci, eu já vou arrumar as prateleiras agora. O funcionário que não é comprometido, ele vai justificar e vai falar com você: não, já vou arrumar. Você pode contar 30 minutos, ele ainda não arrumou o que você pediu. Então, empresário, será que vale a pena ficar com esse funcionário? Ah, Fred, mas eu vou ter que treinar outra pessoa, leva um tempo. Mas você está com um funcionário que você treinou ele anos e anos e ele continua fazendo a mesma coisa. E aí que vem a questão das normas. E hoje o direito, né, a questão trabalhista, o funcionário ele pode denunciar o dono da empresa, o gerente, por assédio moral, por estar assediando. Então, se você tem as regras, toda vez a área de venda tem que estar constantemente limpa, constantemente arrumada, os produtos organizados, não pode ter buraco na prateleira. Você define as regras em normas, pode ser normas em tópicos. Todo o setor de venda que eu já trabalhei até hoje, no máximo 20 regras. Você registra tudo que não pode acontecer no setor de vendas. E aí, na hora que você vai chamar a atenção do funcionário, você está chamando: você descumpriu a regra número 10. E na hora que você for apresentar essas regras para os funcionários, faça de forma colaborativa. Faça eles lerem, assinarem e entender a consequência do não cumprimento dessas normas. Porque se você não disciplina as pessoas, elas vão cometendo o erro. E aí, você vai pagar por esse erro? Vamos para o próximo item. Os vendedores se esquecem de fazer os clientes se sentirem especial. Em outros vídeos, eu registrei para vocês a importância do cliente se sentir especial. A importância do cliente não sair da empresa sem ser mal atendido. E existem funcionários que insistem em atender o cliente mal. Na hora que o dono está presente, ele atende da maneira que o dono quer que é a melhor maneira de ser atendida. Basta o dono virar as costas e o vendedor atende mal. Basta você contratar alguém para fazer um cliente oculto e você descobre quais os funcionários que tratam os clientes mal. Então, meus amigos, é outra coisa para vocês avaliarem. Até que ponto vale manter um funcionário que é pouco comprometido? Hoje eu falo para todos os meus clientes: o comprometimento é algo que vem de casa, que é ensinado pelos pais, de você honrar o que você promete para as pessoas. Então, o fato da pessoa não conhecer, não entender, se está contratando um funcionário que não entende, não tem experiência, mas você percebe na entrevista o comprometimento dele em fazer bem, a pessoa aprende rápido e não justifica. Outro ponto: os colaboradores que trabalham bem não são elogiados. E eu já vou abrir para o outro ponto: e os colaboradores que não trabalham mal não são corrigidos. Isso
pode ter alguém que está assistindo esse vídeo e fala, mas não é absurdo, não é possível. Gente, porque parece que é uma sensação, eu já me deparei com vários clientes, várias empresas, que o empresário ele contrata o funcionário, principalmente assalariado. Isso acontece muito mais nos funcionários assalariados. Contratam eles para pagar um salário e o funcionário trabalha mal e a pessoa fala assim, mas eu não posso exigir mais dele porque eu pago para ele só um salário. Ela não é capacitada, então às vezes o próprio empresário justifica o porquê que o funcionário trabalha mal e aceita esse mau trabalho. E aí ele está constantemente chamando atenção, brigando, xingando, e o funcionário sempre só faz o que o empresário manda. E aí o empresário fica numa situação de estresse constante, insegurança, se não pode sair da empresa porque não tem confiança, que os funcionários vão atender os clientes mal, vão fazer as coisas erradas. E aí é algo que o empresário tem que refletir, até que ponto vale a pena eu ter funcionários que eu não confie e que façam com que eu tenha que ficar o tempo todo dentro da empresa para certificar se eles estão fazendo corretamente. Né? Então, assim, às vezes o empresário tem que refletir, será que não é ele que está causando esse problema, criando esse tipo de funcionário? Na administração de empresas, tem um conceito que a gente fala o seguinte, a culpa nunca é do funcionário. Ou o funcionário, as culpas sempre é do dono ou do gerente do setor. Por quê? Ou o funcionário foi mal contratado, você escolheu um funcionário que não tem habilidades para executar as tarefas que eles têm que executar e aí ele executa mal, ou o funcionário foi mal treinado ou não foi treinado. Você contratou um funcionário, pôs ele para fazer, ele faz tudo errado, você tem que corrigir tudo que esse funcionário faz, mas você não demite ele. E aí vira um círculo vicioso. Então, funcionários que trabalham mal e não são corrigidos, eles tendem a contaminar os demais funcionários. E o último ponto é, a equipe de venda demanda a ajuda dos demais setores com frequência, mas não ajuda no excesso de trabalho dos demais setores. Gente, essa é uma das principais problemas e que às vezes a gente não consegue resolver porque o próprio dono, proprietário da empresa, não consegue visualizar uma solução para isso. Eu tenho que vender, então na hora que a venda, aí eu tenho a equipe de venda, eu tenho a equipe de estoque, eu tenho a equipe de separação, eu tenho a equipe de entrega, eu tenho a equipe do financeiro. Na hora que aperta o volume de venda, vai todo mundo vender. E aí apertou as vendas, os vendedores, em vez de se desdobrar, de melhorar seu nível de atendimento ou melhorar a disposição dos produtos, a forma, o processo de atendimento, o empresário manda toda a equipe para as vendas. Aí na hora que as vendas dá uma folga, volta todo mundo para suas tarefas. Aí esse boom de venda que aconteceu faz acumular o serviço. Aí na hora que volta, o pessoal do estoque tem que correr para separar as mercadorias para entregar para os clientes. O financeiro tem que correr para fazer o faturamento, para ver o a receber, ou às vezes na correria da venda liberou a venda para o cliente para depois mandar a nota para ele. E aí vira um caos operacional. Você apaga o incêndio da área de vendas, aí depois fica tendo que apagar incêndio na área operacional. E a maioria das vezes, o funcionário de vendas, ele não tem habilidade na área financeira, não tem disposição para fazer a área de separação, ou quando faz sem comprometimento nenhum, fala assim, não, eu estou fazendo aqui para ajudar, se eu fiz errado, não é culpa minha. Então você tem uma equipe de vendas que não é comprometida com as vendas, que escora nos demais funcionários, e aí os funcionários que trabalham bem ficam sobrecarregados e os funcionários que trabalham mal não são corrigidos e ficam puxando a empresa para baixo o tempo todo. Então vamos encerrar o vídeo e eu peço que empresários que estejam assistindo esse vídeo agora, reflitam sobre como que suas equipes estão trabalhando.
Será que esses 6 pontos estão acontecendo dentro da sua empresa? Então é o momento de avaliar quais que são os melhores funcionários, estabelecer regras de conduta e cobrar por essas regras de conduta. E aí, se vocês tiverem dúvida quanto a algum desses pontos, mande comentário para mim, que eu ficarei feliz em ajudar. Se inscrevam, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação sucinta desses problemas. Gostaria de receber outros problemas do setor de venda que eu posso gravar outros vídeos e falar para vocês. E até o próximo vídeo.